Vivian Vieira aqui chegando. Eu sou fisioterapeuta, estou aqui para te ajudar a se libertar das dores musculares, sem que para isso você precise se encher de medicamento. E nesse vídeo eu vou falar sobre relaxar. E o tema é relaxa que a dor passa. E aí eu resolvi fazer durante a minha caminhada justamente por isso. Depois de uma conversa com uma seguidora, que ela falou comigo que estava com uma crise de ansiedade e por causa dessa crise de ansiedade ela não conseguia realizar as atividades que ela queria, por exemplo, de ir para o Pilates. E aí eu vendo assim a história dela, eu resolvi falar um pouquinho, porque às vezes a gente acha que se a gente está com dor, se a gente está com crise de ansiedade, está deprimido, na verdade, a gente não quer fazer as coisas, né? Principalmente quando a gente está com uma crise depressiva, uma tristeza, a gente quer ficar quietinho, sem nem sair de casa. Não sei se é assim com você, mas isso pode acontecer com pessoas que têm essas crises de ansiedade também. E aí eu falei com ela o seguinte, que é justamente porque você está sentindo isso que você precisa ir. E aí você vai mesmo sem vontade e ver o que acontece. É isso que você precisa fazer. Você precisa ir mesmo sem ter vontade. Então, se um amigo te chama para sair, ou para caminhar, ou para fazer alguma coisinha diferente, mesmo que você não tenha vontade, experimente fazer. Veja o que acontece. Vamos fazer essa prática e aí, quem sabe, né? Se você fizer, você me contar aqui nesse vídeo o que aconteceu. Mas aí eu vou dar algumas dicas para você. Porque técnicas de relaxamento, até são técnicas que eu dou no meu programa, que é o Incorpore Mais Movimento. Inclusive vai até começar por esses dias. Existem várias técnicas de relaxamento, várias técnicas que funcionam, que são cientificamente comprovadas, que têm evidências científicas comprovadas de que funcionam para poder aliviar a dor, aliviar o estresse, a ansiedade, enfim. Mas se você não sabe nenhuma técnica, por exemplo, estar num lugar como esse aqui, observar a natureza, prestar atenção no som, presta atenção no som, né, que está à sua volta, igual agora, ó, tem os passarinhos, aí você começa a pensar, começa a prestar atenção nos sons desses pássaros, sons diferentes, para você ver que tem pássaros diferentes. Aí vem o vento, você presta atenção no vento, anda descalço um pouco na grama, aqui tem uma grama, né? Passa debaixo da árvore, uma sombra, respirar, observar tudo que está à sua volta. E assim você começa a prestar mais atenção ao que está à sua volta do que às vezes ao sentimento que você está tendo. Às vezes é um sentimento de tristeza, às vezes é um sentimento de própria ansiedade, né? Então você começa a prestar atenção ao que o Criador, eu acredito em Deus, mas ao que Deus trouxe para você aqui, para poder deixar você bem aqui na Terra. E aí, diminuindo, eu já falei várias vezes que as emoções têm influência sobre a dor, elas não são a causa da dor, mas elas podem intensificar, né? Por exemplo, em crise de enxaqueca, o estresse ele pode ser a causa da crise de enxaqueca, aí nesse caso pode ser. Mas as emoções, principalmente essas emoções mais negativas ou então emoções fortes, elas podem potencializar a dor, elas podem desencadear alguns tipos de dor. Então, esse momento de relaxar, de olhar para a natureza, de observar o que está à sua volta, agradecer, né, ao Criador por tudo que a gente está recebendo, para que a gente não tenha essas crises, ou então para conseguir diminuir essas crises, vai nos ajudar. Experimenta fazer, senta debaixo de uma árvorezinha, perto de um parque próximo a você, caminha um pouquinho, caminha descalço, começa a pensar, a observar os sons, olhar seus sentidos, né? Respirar. Então, os cheiros de folha, cheiro do ar,
cheiro de chuva se tiver chovido, e observe o som dos passarinhos, as cores das plantas, verde, vermelho, aqui tem verde, vermelho, branco, e sentir esse cheiro, tocar no chão, tocar nas árvores, né, para estimular os sentidos do tato. Então, o olhar, sentir, ouvir, cheirar, respirar. Tente fazer tudo isso. Não precisa ser durante muito tempo, uns 15 minutos. Se você gostar, você continua. Mas faça isso. Experimenta, veja e depois você me conta aqui nos comentários o que você sentiu, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Cuide de verdade de você.